Vamos dar prosseguimento à nossa reflexão sobre o tema A felicidade não é deste mundo. Vamos destacar hoje felicidade conforme Jesus Cristo. Será que Jesus Cristo ensinou a felicidade terrena? Jesus, em algum momento, falou que a felicidade é coisa deste mundo? Vamos analisar e você terá condições de tirar suas próprias conclusões. Na reflexão anterior, eu falei o que significa a palavra bem-aventurado. A palavra bem-aventurado vem do grego makarios, que quer dizer feliz, abençoado ou ainda congratulado. Estas bem-aventuranças declaram quem são os verdadeiros felizes aos olhos de Deus e quais são os fundamentos de uma vida feliz. Por isso, Jesus Cristo definiu no Sermão da Montanha o que seja a verdadeira felicidade. Vamos aprender e vamos refletir sobre estas palavras de Jesus no Sermão do Monte, onde ele sintetiza a verdadeira felicidade. Começando, Jesus fala no Sermão da Montanha: bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5:3. Traduzindo, Jesus está se referindo à felicidade dos pobres de espírito. Mas o que significa pobres de espírito? A palavra pobre, usada aqui, vem do grego pitochos. Tal palavra era usada para designar o homem que não possui nada. Como exemplo, cito a viúva negra, relatada em Lucas, capítulo 21, 1-4. E o mendigo Lázaro, relatado também em Lucas, em 16, 20-22. Ser pobre de espírito é ser humilde. A humildade promove a felicidade. Mas por quê? Por que a humildade promove a felicidade? Porque a pessoa aprende a se contentar com o pouco que tem. Quando a pessoa constrói um padrão de felicidade muito elevado, exigindo muitas condições mundanas, mais difícil se torna ser feliz. Mas, quando quando é humilde, aprende a aceitar e se contentar com o que vem e se contenta também com o que tem. O humilde será rico, terá fartura. Enfim, será feliz no reino de Deus. Para exemplificar melhor, vejamos o que disse o apóstolo Paulo. Paulo, falando sobre sua felicidade, afirmou, abre aspas, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Filipenses 4:12. Interessante notar que esta afirmação antecede a famosa frase, tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Ou seja, o apóstolo Paulo sabia viver bem em qualquer situação e o que acontecesse de bom ou ruim não interferia na sua condição de felicidade, porque era humilde. Pobreza espiritual significa reconhecer sua pequenez diante de Deus e reconhecer que sem Deus ele não é nada e não pode realizar nada. A condição indispensável
para receber a felicidade plena no reino de Deus é o reconhecimento de nossa pobreza espiritual. Devemos depender de Deus como uma criança depende do Pai. Mateus 18, 1 a 4. Na sequência, Jesus fala: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Mateus 5,4. Nesta questão, Jesus agora está falando da felicidade dos que choram, ou seja, dos que sofrem. Esta afirmação parece até contraditória. A tristeza e o choro podem fazer parte da felicidade? Uma pessoa feliz pode chorar e se entristecer? Claro que sim. A prova maior disto é que Jesus chorou. Veja João 11,35. O choro mostra um temperamento sensível. Nós imaginamos muitas vezes que infeliz é o que sofre, que chora. Mas nem sempre. A verdadeira felicidade tem que passar pelo crivo do choro, ou seja, do sofrimento. Precisamos ser lapidados, precisamos expiar falhas cometidas, precisamos evoluir, crescer. E o sofrimento com dor ou dor é o caminho para a felicidade. Chorar é muito importante para desabafar toda a tristeza que houver no nosso coração. O choro é um escape para a angústia. A felicidade vem quando somos consolados por Deus. Por isso, não precisamos temer o choro. O choro que pode durar uma noite, o choro pode até durar uma noite, mas a alegria vem logo ao amanhecer. Leia Salmo 35. Mas que lágrimas são estas afirmadas por Jesus que pode trazer a verdadeira felicidade àqueles que a derramam? É o choro pelos nossos pecados, que levam ao arrependimento para a salvação. É o choro pelo pecado do próximo. Jesus afirma: felizes são aqueles que choram pelos seus pecados e choram pelos pecados do próximo, porque serão consolados. E você, tem chorado ou tem se conformado com o pecado que nos rodeia? Vejam, minha gente, que Jesus sempre coloca o verbo no futuro do presente do modo indicativo. Jamais colocou o verbo no presente do modo indicativo. Isto significa que Jesus se refere a uma felicidade posterior à vida terrena. A verdadeira felicidade não se encontra neste mundo, mas no reino de Deus. Vamos dando prosseguimento. Veja o item 3, quando Jesus fala: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra.
Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus 5:5. Estas palavras de Jesus se referem à felicidade dos mansos. Como entender? A palavra manso vem do grego praus, que significa gentil, humilde, cortês. Por analogia, podemos comparar a um animal selvagem que foi domesticado de tal forma que passou a ser manso e obediente ao seu dono. Novamente, nesta questão, Jesus nos coloca diante de um aparente paradoxo. Por quê? Os corteses, finos de trato e gentis são felizes? Mansidão é uma virtude que faz a pessoa ser feliz. Ser manso não significa ter comportamento apático, e sim saber controlar seus sentimentos e impulsos nas horas de nervosismo e de ira. Jesus mesmo disse que precisamos aprender com ele sobre a mansidão. Vê Mateus 11:29. Uma pessoa que se irrita facilmente perde muitas oportunidades que pode vir com o tempo. Já quem é manso tem condições de esperar, negociar e combinar com pessoas difíceis e sai sempre ganhando, porque espera a sua vez. Isso que Jesus quis dizer ao declarar que os mansos herdarão a terra. Veja aí a colocação do verbo herdar, no futuro do presente do modo indicativo. Os mansos herdarão a terra. Em nenhum momento Jesus se refere ao presente. A mansidão é tratar bem todas as pessoas, sem esperar reciprocidade. Ou seja, tratar bem independentemente do trato dessas pessoas em relação a nós. Ser manso para com todos. E você? Tem sido humilde? Tem chorado? É manso? Aprenda a ser humilde, chore, se preciso for. Seja manso para herdar a verdadeira felicidade no reino do nosso Pai. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mateus 5:6. Sentimento de justiça é algo que não se deve ser sentido em tom de arrogância, e sim como inspiração em cada atitude da vida. Tudo o que fazemos deve ter como alvo o que é correto e justo. Correto, justo e bom. Bom para todas as pessoas.
Por isso, Jesus ensinou que tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-vos também a eles. Porque esta é a lei e os profetas. Vê Mateus 7,12. Cumprir o que é justo faz a pessoa ser feliz no reino de Deus. Porque quem é correto com seus afazeres não tem do que se arrepender ou se envergonhar. Jesus prometeu que os misericordiosos serão fartos, principalmente porque tudo o que faz vai dar certo e receberá a justa recompensa do que semeou na terra. Vê Gálatas 6, 7. Na sequência, Jesus fala na felicidade dos misericordiosos. Jesus falou na felicidade dos misericordiosos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mateus 5, 7. Alcançarão misericórdia. A palavra misericórdia vem do substantivo grego hielos, que algumas vezes foi traduzido como compaixão. Portanto, misericórdia é a compaixão pelas pessoas que passam necessidade. No português, a palavra misericórdia traz a ideia de sentir a miséria e a dor e sofrimento dos outros no coração, ou seja, sentir a dor dos outros no coração. Porque córdia vem do latim, que significa coração. A palavra córdia vem do latim e significa coração. Ser misericordioso é chorar com a dor dos outros, é chorar como os outros choram. Em outras palavras, é colocar-se no lugar de alguém. Quando vemos pessoas que estão sofrendo verdadeiramente com problemas graves, como por exemplo doenças, entendemos que somos felizes. E sempre falamos para nós mesmos: sou feliz, pois não estou passando o que passa aquele irmão. Os felizes são misericordiosos, porque alcançarão misericórdia como troca. Agora que não devemos ter misericórdia como troca, esperando uma troca. Deus é misericordioso sem esperar nada. Veja Lucas 6, 35 e 36. Nem sempre a misericórdia é recompensada aqui e agora. Veja, a misericórdia nem sempre será recompensada aqui e agora. Jesus prometeu que as pessoas que se colocam no lugar dos outros para ajudar, do mesmo modo vão alcançar misericórdia. Quem não tem dó do seu próximo não consegue ser feliz porque é egoísta demais para isso. A felicidade é um dom que precisa ser compartilhado com quem sofre. Então, quem é misericordioso é feliz no reino de Deus por receber igual retribuição. Ser misericordioso, para concluir, é agir como Deus agiu conosco,
veja Mateus 18:33, o nosso arrependimento se dá através da compreensão do amor e da misericórdia divina, da misericórdia de Deus. O sinal de que nos arrependemos é perdoar como fomos perdoados, sermos misericordiosos como Deus foi misericordioso. Portanto, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia no reino de Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mateus 5:8. A palavra limpo ou puro vem do grego kaderos, que tinha vários significados, tais como o processo de lavar roupas, como o metal purificado das impurezas. O coração é considerado o centro do homem, o centro da alma. Cristo falou a respeito de uma limpeza interior no centro de nossa alma, de nossa existência. Muitas vezes, nos preocupamos com o exterior em detrimento do nosso interior. Entretanto, Deus conhece o nosso coração e deseja que o guardemos. No interior é que estão os bons e os maus tesouros. Sendo o coração limpo, procederá os bons. As almas de muitas pessoas, parecem castelos mal assombrados. São povoados pelas mágoas, rancores, ódio, inveja, ambição, hipocrisia. Mas Jesus limpa o nosso coração. Os ensinamentos de Jesus nos purificam. Precisamos fazer como Davi e pedir: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. O resultado é que veremos no presente Deus pela fé e no céu veremos face a face. A pureza de coração consiste deste modo de não absorver coisas ruins ou interpretar mal as pessoas. Jesus prometeu que os limpos de coração verão a Deus. Vejam, verão a Deus. Ou seja, ao invés de ver as coisas negativas, contemplam a beleza da presença de Deus em nossas vidas. Pessoas maliciosas não conseguem ver as coisas boas, mas são ávidos em perceber um defeito, por menor que seja. A malícia é um veneno que estraga muitos relacionamentos. Portanto, gente, Jesus pregou, ensinou a felicidade dos limpos de coração.
E Jesus segue falando no Sermão da Montanha e fala sobre a felicidade dos pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mateus 5:9. Ser pacífico é ser um promotor da paz. Uma pessoa pacífica tenta apaziguar situações de conflito, serve como elo para unir pessoas ao invés de separar. Como precisamos de pessoas conciliadoras nos dias atuais, hein, gente? Encontramos mais pessoas para intrigar do que unir. Uma coisa que precisamos aprender como pacificadores é não se deixar levar pelos problemas dos outros e só ajudar a edificar sempre que tiver oportunidade. Então Jesus prometeu que os pacificadores serão conhecidos como filhos de Deus. Esta é a maior felicidade que alguém pode alcançar. Como os filhos de Deus, como os filhos do Pai, devemos servir ao próximo, apagando incêndio e acalmando tempestades. Resumindo, pacificador é todo aquele que deseja a paz e está disposto a fazer de tudo o que for verdadeiro para que esta paz seja instaurada e mantida. O pacificador é um embaixador da paz, da reconciliação. Ele deseja a paz, reage positivamente às afrontas, sabe como falar, aconselhando a paz, não falando palavras ferinas e torpes. O pacificador é inclinado para as coisas espirituais. Veja Romanos 8:6. E, portanto, a felicidade prometida por Jesus destina-se também a todos os pacificadores. E Jesus fala também na felicidade dos perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5:10. Embora isso também pareça contraditório, Jesus considera a perseguição como um sinal de felicidade. Como se diz no ditado: ninguém atira pedras numa árvore que não dá frutos. Uma pessoa em destaque por sua felicidade certamente também atrai inveja e indisposição de pessoas que não se realizam e não se conformam com o sucesso alheio. Jesus promete aos perseguidos que quando não conseguisse reconhecimento das pessoas, teriam o reconhecimento de Deus. A promessa de felicidade para quem sofre perseguição é de ter o reino dos céus. Veja, não é na terra, mas no reino dos céus. Esta bem-aventurança está profundamente relacionada com a anterior. Somente aqueles que enfrentam as perseguições por causa de Cristo, com espírito pacificador, pode vivenciar e viver a verdadeira felicidade.
Por mais que tentemos fazer a paz com determinadas pessoas e elas se recusam a viver em paz conosco, se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Romanos 12, 18. Portanto, o pacificador alcançará a verdadeira felicidade. Cristo disse que são felizes os que enfrentam a oposição por causa da justiça, significando sofrer pela causa de Cristo. E neste interim, Jesus não disse que era por causa de nós mesmos, e sim por causa dele. Vamos encerrar com os últimos versos bíblicos do Sermão do Monte, onde Jesus diz: Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Mateus 5, 11, 12. Ser injuriado também não impede a felicidade segundo o pensamento de Jesus. Injúria é uma acusação injusta e mentirosa. Quando falam que você fez ou falou algo que não é verdade, muitas vezes passamos isto na vida e por isso ficamos realmente injuriados e tristes. Mas Jesus deixa bem claro uma promessa lembrando dos profetas que tiveram a felicidade de ser usados por Deus num tempo em que o Espírito Santo era privado da maioria por causa da lei. Jesus manda alegrarmos mesmo assim. Para Jesus, ser injuriado é motivo de alegria, porque a pessoa tem a honra de se assemelhar aos grandes homens, os grandes profetas e a ele próprio, ao próprio Jesus. O verdadeiro cristão sabe que não precisa temer a injúria ou a mentira, porque no juízo final, Deus nos julgará e fará justiça. Jesus nos ensina a não deixar que problemas dos outros, nem mesmo perseguições ou injúrias, impeça a nossa felicidade. Portanto, aí está claro, no Sermão do Monte, o que Jesus explicitou e falou sobre o que seja a verdadeira felicidade.
Vamos concluir esta reflexão resumindo todo o ensinamento de Jesus no Sermão do Monte sobre a felicidade. Antes, veja Coríntios 15, 19. Lá está escrito: se a nossa esperança em Cristo se limitar apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Jesus não disse que a vida feliz seria livre de problemas, mas prometeu que venceríamos estes obstáculos para finalmente chegarmos à felicidade. Mas você acha que Jesus foi feliz na terra? Claro que sim. Jesus não era um ser da terra, Jesus era divino, era um ser diferenciado. Com certeza, Jesus não focava a felicidade nas coisas deste mundo, ele estava além dele. Ele foi uma pessoa de temperamento humilde, manso e até chorou. Teve sentimento de justiça e misericórdia e pureza. Estava acima de todas as injustiças, individualismo e pecado. Jesus não tinha pecado, era um ser desprovido de pecado. Relacionou-se com as pessoas e foi todo o tempo de sua existência um pacificador, suportando perseguições e injúrias. Mesmo assim, ele foi feliz porque não estava focado nas circunstâncias e nas coisas deste mundo, e sim na promessa do Pai. Mas então, o que é ser feliz para Jesus? Resumidamente, podemos dizer que feliz para Jesus era ter um temperamento nobre, feliz, ser sensível, chorar, confiando no consolo de Deus, ser manso, com paciência para conseguir tudo no tempo certo. É ter sentimentos nobres, justiça, não se conformando com o que está errado. Ter misericórdia, colocando-se na situação do próximo, sentir a dor do próximo. De coração. Ter pureza, não se deixando contaminar. É ter relacionamento felizes. O que quer dizer isto? Como pacificador diante de conflitos, amenizando problemas. Um relacionamento feliz como pacificador, evitando conflito, unindo as pessoas e não desagregando. Vencer a perseguição, sabendo que Deus está vendo tudo. Suportar injúria, confiando de que isso nos assemelha a Ele, a Jesus. E Jesus nos mostrou todas essas bem-aventuranças e ainda fala de duas casas. Uma casa edificada na areia e outra edificada na rocha. Dizendo que os praticantes de suas palavras assemelham-se com uma casa edificada na rocha, que suporta as tempestades e intempéries da existência. Observamos assim que a vida feliz não está isenta de dificuldades e sofrimentos. Porém, o homem feliz suporta as aflições e provações e expiações com esperança no peito. E para finalizar, vejamos, Paulo chama isto de contentamento. Está aí algo que precisamos aprender. Viver contente, ter contentamento. Portanto, esta é a felicidade explicitada por Jesus. E aqui finalizamos